Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui com mais um vídeo aqui e eu quero falar hoje sobre tentações e provações. Eu recebi muita mensagem de pessoas que estão com esses pensamentos que acho que é muito pecador, que não consegue se libertar da mente, da pornografia, da raiva, do mesmo sexo. E muitas pessoas me procuraram e falaram assim, nossa, como que você conseguiu ter essa transformação? Como foi a estratégia para que você possa conseguir uma vida de libertação da mente, sabe? E eu aconselho as pessoas da melhor maneira para que elas possam entender a prisão daquele sentimento, sabe? E muitas pessoas mandam mensagem até com pensamento de suicídio, porque às vezes não quer mais sentir aquele prazer, não quer mais sentir mais aquele desejo. E como você conhece a minha história, você que me acompanha aí no meu canal no YouTube, sabe que eu passei pelo homossexualismo e fiquei 10 anos no homossexualismo e eu tive um encontro real com Deus e eu tomei uma decisão de mudar de vida. E ali eu comecei a estudar sobre isso, sobre sentimentos do mesmo sexo, sentimentos de tentações. Eu comecei a estudar sobre tudo que eu fui ferida, tudo que eu vivi, sobre paternidade, sobre rejeição, sobre sexualidade. E cada vez que eu estudava sobre isso, mais experiência com Deus eu fui tendo, sabe? Eu quero deixar bem claro para você estar assistindo esse vídeo. Ajudou bastante pessoas que têm essa vontade de conhecer a área da homossexualidade, mas tem pessoas que querem sair do homossexualismo. E tem pessoas que me procuram, que conhecem a história, mas quer continuar, sabe? E tem pessoas que sofrem com isso porque não quer mais ter esse sentimento de desejo sexual pro mesmo sexo, ou porque ela sente isso. E muitas pessoas ela não conseguem encontrar uma resposta. Então talvez esse vídeo possa te ajudar, você que está passando por essa situação, que quer uma mudança de mente, que quer uma libertação, sair dessa prisão. Deixo bem claro que esse vídeo não é para ofender os homossexuais, não é para ofender ninguém. Eu sei muito bem onde que Deus me tirou, eu sei muito bem o que é sentir preconceito, eu sei muito bem o que é sentir raiva, eu sei muito bem o que é odiar pastor, eu sei muito bem o que é odiar cristão, eu sei muito bem o que é isso, já passei por isso, eu já fui essa pessoa que odiava cristão, que odiava pastor, odiava pessoas que quando falava da homossexualidade, aquilo me afetava, me machucava completamente, assim, sabe? Só que esse vídeo vai ser um pouquinho comprido, mas eu quero sempre sonhar para esse vídeo. Eu acho que tudo tem o tempo certo, na hora certa, embaixo de obediência de Deus, para que não possa vir ofender as pessoas, para que não possa que as pessoas escuta isso ou venha ter uma voz distorcida, porque isso que o diabo faz, né? Eu estava estudando sobre isso, eu estudo sobre isso, na onde que Deus me tirou, e eu vejo que Deus ele se preocupa sim com os homossexuais. Eu vejo que Deus ele dói o coração dele quando ele vê um homossexual sendo abusado, sendo espancado, sendo morto, porque Deus criou todo ser humano. Deus ele criou todas as pessoas, negras, branca, rica, pobre. Só que Deus ele não criou o pecado. O pecado entrou no mundo. Só que quando eu caminhava, eu nasci num lar cristão dos meus 8 anos de idade até os meus 16 anos de idade. E eu fiquei ali no homossexualismo e eu nunca ninguém me falou sobre a raiz da homossexualidade. Nunca ninguém me explicou por que que eu sentia aquele prazer, por que que eu tinha aquele desejo, sabe? É fácil você chegar no homossexual e falar assim, olha, é pecado. Se continuar nesse pecado, você vai pro inferno. Isso não agrada os olhos de Deus. Só que é difícil você chegar nessas pessoas, derramar um amor, explicar para ele ou para ela a raiz daquilo, daquele sentimento, aquilo que está vivendo.
como também um hétero que também tá na pornografia, que tá mentindo, que trai a esposa, e às vezes o cara não quer trair a esposa, às vezes o cara tenta não ser um cara, como fala, que fica na pornografia, às vezes o cara quer ser fiel com a esposa dele, mas ele tá lá no oculto, vendo filme pornô, e ele não sabe por que ele sente isso, até ele fala, nossa, eu sou macho, preciso disso. Não, existe uma raiz. Todo pecado existe uma raiz. E é onde que quando você quer uma mudança na sua vida, você começa a estudar isso. Então você começa a estudar a área que você é ferida, na área que você é machucada, na área que você mais sente prazer. E quando eu estava num processo de transmissão, essa palavra, não sei se é essa palavra certa, de transhomem, quando eu queria ser um homem, como eu queria ter barba, como eu queria ter corpo forte, a maioria já viu o meu testemunho, a maioria me conhece. Só que quando eu estava naquele processo de mudar até o meu nome, eu queria ter uma experiência com Deus. Porque na minha cabeça, se eu tomasse aquela decisão de querer ser homem, ia ser para sempre. Se eu mudasse o meu nome, ia ser para sempre. Então, antes de eu fazer isso, eu fui orar a Deus. Eu questionava muito com Deus sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre a minha vida espiritual, sobre minhas emoções, sobre a minha família. Só que eu nunca ouvi resposta, ou porque eu estava tão machucada com aquilo, ou meu desejo era tão grande de ser o que eu queria, que não dava atenção para Deus, sabe? E eu vejo que quando você se cansa daquilo que você está vivendo, você se cansa daquilo que parece que tem um vazio dentro de você, você quer mais, você não para, aquele vazio vai aumentando, sabe? E quando eu estava num processo de mudança de mente, de corpo, eu já não tinha mais um pensamento mais feminino. Já não tinha mais um pensamento de, nossa, eu vou ser mulher, já não tinha mais pensamento. Né? Eu já tava quase no meu terceiro ano de tomar hormônio. E ali já tinha uma mente masculina, já tinha tudo masculino, não tinha nada feminino dentro de mim. A não ser minha menina só, o resto era tudo masculino. Mente masculina, pensamento masculino, tudo era masculino. Só que mesmo tendo tudo pensamento masculino, a mente masculina, eu queria ouvir de Deus, porque eu queria entender o porquê que eu estava sentindo aquilo, o porquê que eu queria ser um homem. E se Deus me convencesse que não vem dele, que ele não criou isso, que ele mostrasse a verdade, sabe, para mim, que ele mostrasse por que que eu tinha aquele sentimento, por que que eu sentia o prazer de gostar de mulher, porque eu queria ser homem, porque eu tinha ódio de homem, sabe? E então eu tive uma experiência muito forte com Deus, sabe? Quando uma amiga minha me chamou para ir pro encontro com Deus, ali foi uma chave para mim, tipo, trocar uma ideia com Deus, como se eu estivesse entrevistando ele e com o coração aberto para que ele falasse meu coração. E quando eu tive essa experiência com Deus, foi algo tão real, porque eu falava assim para Deus, Deus, eu não quero ouvir de um pastor, porque eu não queria que um homem, uma pastora ou um pastor falasse, ou uma irmã da igreja me falasse aquilo, porque eu estava tão ferido com a igreja, tão ferido com as pessoas que não sabe ajudar essas pessoas, só sabe criticar, não falando todos, entendeu? Tem pessoas que se importam assim, tem igreja que se importa assim, mas infelizmente não todas as igrejas estão preparadas para receber os homossexuais, não estão preparados para lidar com essa situação, até porque eles não estudam sobre isso. Então, quando você estuda sobre a cura da alma, a restauração da mente, você vai entender o que eles pensam, você vai entender a raiz de todas as coisas. Não estou falando só da homossexualidade, mas todas as áreas da vida do hétero também, que passa por umas prisões, por umas dificuldades de mudança, enfim. Quando eu tive essa oportunidade de conhecer Deus profundo, eu tive uma conversa com Deus, sabe?
Não sei se você vai entender isso, mas a palavra diz em Coríntios que quem nasceu da carne não tem entendimento do reino do céu, não tem um entendimento celestial, mas quem nasceu do Espírito entende as coisas celestiais. Então talvez eu vou falar coisa pra você que você vai me criticar, você não vai aceitar, e eu até respeito isso, porque nem todo mundo tem que aceitar a opinião do outro, mas a verdade, ela não vai deixar de ser verdade porque você não acredita. Eu tenho fé para isso, que tudo que Deus me revelou é verdade. E o que fez mudar de vida foi o amor de Deus, sabe? O que fez eu não querer ser mais um trans homem, ou continuar no homossexualismo, porque eu vi que Deus lhe mostrou algo que estava escondido no meu oculto, sabe? Muitos falam assim, você saiu da homossexualidade porque ali você teve um trauma familiar, um trauma no seu relacionamento e bababá, bababá. Mas na verdade eu saí do homossexualismo porque eu entendi que Deus não me criou daquele jeito. Deus não me criou para ser um homem. Porque se eu fosse homem, ele tinha me feito um homem. Mas ele não fez, então ele fez mulher. Só que por que que eu senti aquilo? Se Deus não me criou homem, por que que eu queria ser homem? Sabe, tem uma coisa que Satanás faz que na sua infância ou no oculto, ele engana você, que deixa você em cativeiro, que você não tem a revelação da verdade. Então, quando você tem esse entendimento sobre o mundo espiritual, você quer lutar para entender mais aquilo que sua mente natural não entende. É por isso que a palavra diz que os olhos nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, nem subiu o coração, aquele que Deus está preparando, aquele que ama, aquele que se entrega, aquele que busca, aquele que, esquece que o outro vai pensar de você. Pensa o que você quer para sua vida. Põe um foco e vai até o fim. Eu sempre fui essa pessoa determinada naquilo que eu queria. Quando eu queria ser maromba, eu fui até o fim. Quando eu tentei querer ser homem, eu fui até o fim. E hoje eu vejo que Deus me fez realmente quem eu sou. Eu tô indo até o fim. Porque eu entendi que é isso que Deus colocou no meu coração. De voltar à minha origem, ser mulher. Mas eu pergunto, por que que eu senti o prazer por mulheres? Por que que eu queria ser homem? Sabe? E quando Deus me levou nesse lugar de prisões, eu entendi o quanto o mundo espiritual é real. Como que o mundo espiritual é tão maligno. Quando o diabo ele tenta distorcer a tua imagem, que ele tenta tampar os teus olhos, ele tenta tampar o teu ouvido para que você não ouça a verdade. Que você não deixe entrar na sua área de dor que está te ferindo, que está te machucando. Você sabe que você está ferido, você sabe que você precisa de uma ajuda, mas você não quer, não porque você não quer, porque ele impede que você chegue no seu alvo, conhecer a verdade, porque a palavra me garante e eu confio nisso, cara. É nisso que eu confio, conhecer a verdade vos libertará. Quando eu fui por esse encontro com Deus, eu falei assim, Deus, me mostra para mim. Por que que eu nasci assim? Por que eu tenho esse sentimento assim? Por que minha família é assim? Por que que eu quero ser assim? Eu falei assim, Deus, eu fui assim, Deus ele conhece nosso coração, a gente não faz para chamar a ira de Deus, porque ele sabe que você vai até escandalizar que eu vou falar aqui. Deus ele não tem problema nenhum com o homossexual. Por que que ele não tem problema? Porque ele sabe que tem uma raiz. Que Deus se ira com o pecado, existe o pecado. Mas como Deus também não tem um problema nenhum com a pessoa que está sofrendo com a paternidade. Porque quando Deus tratar naquilo, a pessoa vai se libertar daquilo. Nossa, agora entendo a voz de Deus. Existem razões de tudo. E Deus ele vê lá de cima. Deus ele conhece. A palavra diz em Jeremias que Deus não conhece antes que nós nascesse. Então Deus ele sabia como vai ser a nossa vida. Mas existe um inimigo que veio para roubar, matar, destruir, sabe? E Deus sabe que o homossexualismo veio de uma raiz. Se você estudar a área, você pode perguntar a qualquer pessoa que passou por homossexualismo ou está no homossexualismo, as histórias vai ser meio que parecida. E eu, quando estava no homossexualismo, eu não tive essa curiosidade de saber por que meus amigos gostam do mesmo sexo,
ou porque eu gosto do mesmo sexo, nunca tive essa curiosidade. Eu achava que todo mundo nascesse assim, que Deus criou assim, e vamos fazer a vida do jeito que a gente quer, não do jeito que Ele quer. E quando eu fui para o encontro com Deus e tive esse encontro real com Ele, Ele mostrou os abusos sexuais que o meu pai fez. Não só meu pai, tem mais gente da minha família que cometeu esse pecado de abuso sexual. Ah, você estava me dizendo então que que tinha virado um homossexual por causa do abuso? Sim, porque o abuso ele tira a identidade de quem você é. Se você conversar com um cara gay ou ex-gay, ele vai falar de 100%, 90% os homossexuais são abusados. É por isso que a gente luta contra o abuso sexual. Aí quando você vê uma ministra lá da Maris falando sobre o abuso sexual, você tira onda da cara dela, mas só quem já foi abusado ou teve na família o abuso sexual sabe como isso interfere a identidade, a crise que vem na mente. Porque é fácil você falar da dor do outro, mas quando você sente a sua própria dor, você entende naquilo que você está preso. Então, teve o abuso sexual, teve a rejeição. Você pode ver a maioria das pessoas, quando ela se sente rejeitada, ela, por exemplo, uma mãe, ela queria um filho, ela queria um filho no ventre, só que não nasceu um filho, nasceu uma mulher. Então, o espírito maligno, ele rouba aquela identidade e ela distorce a identidade da pessoa. Eu já estudei um caso de uma pessoa, um transexual, que ele nasceu homem e a mãe dele queria uma menina. E ele, quando eu fui conversar com ele pessoalmente, ele estava totalmente mulher. E daí eu comecei a explicar para ele isso e ele confessou, a mãe dele confessou para mim. E ali, né, nós conversamos, nós oramos. Porque ele não quis, a mãe dele que quis. Mas com o tempo ele achou que aquilo era normal e depois lá futuramente ele não quis mais ser um um transexual. Ele quis voltar à origem dele. E aonde que vai ter resposta? Na palavra, na oração, no estudo. E aí comecei a ajudar essa pessoa e ele quis voltar a ser homem. Então, eu falo pra você, os homossexuais têm um preconceito da igreja. E como a igreja, tem algumas pessoas da igreja que têm um preconceito do homossexual. Mas que na verdade, se você não estudar, se não respeitar a pessoa, você vai sair por aí machucando. Tanto o homossexual vai machucar a igreja vai machucar os homossexuais. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você derrame amor nas pessoas. Se ela vai mudar de vida, é uma escolha dela. Ela tem que ser amada. Como um hétero também é, ele também tem que ser. E os homossexuais sofrem com isso. Sofrem demais. Eu já sei que eu não tô falando bobagem aqui. Uma coisa que eu vivi, uma coisa que eu sofro porque meus amigos não me entendem. Perdi muita amizade por não querer ser mais homossexuais. Também teve um preconceito do lado deles. Então, esse vídeo vai ser polêmico, porque nem todo mundo vai aceitar que eu vou falar aqui. Então, e outra, o que leva também a raiz da homossexualidade também a rejeição do ventre, também o que leva também a paternidade. A paternidade, a falta de um pai presente, isso também interfere a identidade da pessoa. Você pode ver qualquer pessoa que tem problema com paternidade, você vai ver a história da pessoa como é triste. Como a minha vida dos meus pais foi separados, isso rolou uma crise de identidade. A maioria dos meus amigos, os pais são separados, o pai morreu cedo, não teve uma referência à paternidade. Também o que pode também levar a pessoa para o homossexualismo? A maternidade. Eu já peguei um caso de uma pessoa aí que a mãe não estava presente, a mãe rejeitou, a mãe não quis. Então, o que ela não encontrou na mãe dela, ela encontrou numa menina. Então, ela supriu aquele vazio numa menina. Então, e aí quando eu conversei com ela, e ela falou assim, ela entendeu isso, entendeu? Mas ela buscou ter mais conhecimento. Então, esse vídeo, cara, é para que você entenda, não se sente culpado o que fizeram com você, não se sente culpado o que está vivendo. Se você quer uma transformação de vida, como eu quis,
busca em Deus, sabe? Busca entendimento. E é só Ele que pode revelar você, é só Ele que vai te convencer aquilo que eu tô falando. É só Ele que vai falar pra você a raiz do seu sentimento, sabe? E quando eu passei por esse processo de conhecimento, que eu não nasci assim, então eu falei, Deus, eu quero mudar. Eu não quero mais ser um homossexual, não quero ser mais um transhomem. Com todo respeito quem são, sabe? Mas eu decidi, uma decisão minha, é um direito meu, sabe? Eu escolhi viver outro caminho. E o amor de Deus é tão grande por mim, porque quando Deus começou a mostrar as prisões que eu estava, eu falei assim, por que não amar um Deus que me tira das prisões? Porque o diabo, ele põe você nas prisões. O diabo, ele não tira você, ele põe, ele aprisiona você, ele engana você, ele fere você. Ele traz tipo um ódio dentro de você, porque você culpa Deus. Para onde que estava Deus que não viu o abuso? Onde estava Deus que não viu a rejeição? Onde estava Deus que deixou meu pai brigar com a minha mãe? Onde estava a Deus que não, sabe, tudo já para culpa para Deus. E como foi lá Adão e Eva, foi assim que Adão e Eva fez. E até hoje as pessoas fazem isso, mas Deus não tem nada a ver com isso. Sabe, não é Deus que põe as pessoas nas prisões, é o diabo. Então, quando você começa a buscar isso, quando você começa a ter esse entendimento, você fala assim, eu quero buscar mais, eu quero entender mais, eu quero buscar mais, eu quero entender mais, sabe? E as pessoas não vai colocar mais agora rótulo em você, título em você, porque você entendeu quem você é em Cristo, sabe? E quando eu começo a ajudar essas pessoas, eu começo a ver a história dela, eu vejo, nossa, eu achei que o meu histórico de família era terrível, mas eu pego cada um para ajudar, meu Deus do céu. Pessoas que estão sofrendo com isso. Eu perdi um amigo que teve um suicídio o ano passado por essa luta na mente. Você tá entendendo? As pessoas estão sofrendo com isso. E aonde que as pessoas vão receber esse entendimento? Quem são aqueles que foram curados, alguma área da vida deles que tá testemunhando? Sabe, você não tem que ter medo de falar aquilo que você pensa, porque as pessoas têm que respeitar a opinião dela, mas você tem que falar o que Deus fez com você, sabe? E quando eu comecei a ter essa experiência com Deus, essa revelação, tudo isso, eu comecei a ajudar essas pessoas, porque eu entendia a dor que eu passei e a dor que elas passam. Então eu comecei a estudar sobre a homossexualidade, eu comecei a estudar sobre paternidade, eu comecei a estudar sobre rejeição, eu comecei a estudar sobre pornografia, comecei a estudar sobre masturbação, tudo aquilo que eu vivi, sabe? E esse livro aqui, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso, sobre a homossexualidade, ele fala sobre prisões, ele fala sobre paternidade, ele fala sobre a mente aprisionada, ferida. Então, quando você começa a estudar sobre isso, você quer uma mudança. Você sabe, você quer viver aquilo que você sonhou, cara. Sabe? Eu achava que eu ia nascer, eu achei que eu ia viver a vida inteira sendo um homem, mas eu entendi que Deus não queria isso mais pra mim. Então eu busquei esse entendimento, eu busquei me trancar no quarto, ter revelação, eu comecei a estudar sobre isso. Muitas pessoas me procuram e falam assim, mas como que você conseguiu? Eu falei assim, é você orar, é você jejuar, é você renunciar, é você abrir mão de muitas coisas. Eu precisei abrir mão do meu corpo masculino, eu precisei abrir mão da minha mente masculina, eu precisei abrir a mão da minha roupa masculina, porque eu quis uma mudança. Eu quis uma mudança, sabe? Com todo respeito a quem tá vivendo assim, mas eu quis uma mudança. Eu quis mudar a minha vida. Mas, Gal, você não tem mais tentação? No começo eu tive muita tentação. Muita, sabe? Só que quando eu tomei uma decisão, não quero isso mais pra minha vida, eu lutei, tô lutando e vou lutar. Porque a sua tentação não vem só na sexualidade. Existem várias tentações. Só que quando você procura curar a tua alma, aquilo que você é tentado, você pede pro Espírito Santo, ele vai revelando você, ele vai te libertando, ele que vai te convencendo. Sabe? É só o Espírito Santo que pode te convencer. E como eu posso entender isso? É você se trancar no teu quarto, você orar, pedir para Deus, Deus revela para mim, porque a palavra diz que é verdade, então eu vou crer nisso. A palavra diz aqui em Tiago que a gente é tentado pro desejo do nosso coração.
Só que quando você é tentado do seu coração, o que você deseja, se você uma decisão sua, você vai querer ou não ser tentado por aquilo. E se você você sente esse desejo e você quer sentir isso, é uma decisão sua. Mas se você sente esse desejo e não quer sentir mais isso, você vai batalhar por isso. Entendeu? É igual a pessoa que tem problema com pornografia. Para ele parar de ficar se masturbando, é só ele parar de ficar vendo as coisas, mulher pelada, homem pelado, ou coisas que levam à pornografia. Uma pessoa que usou droga, é só ele parar onde que tem droga. É uma decisão. Só que, que cabe a você tomar essa decisão. Cabe a você falar assim, Deus, eu lutei até aqui, agora eu descobri a verdade, eu quero uma mudança. Então que esse vídeo possa ajudar você. E não se sinta culpado por isso. Não se sinta